Fala guerreiros, fala guerreiras, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o maior império que já existiu sobre a face da Terra, o Império Mongol, de uma região da Ásia, um país chamado Mongólia. Os mongols eram povos nômades, né? A maioria da sua existência era baseada na agropecuária e viviam com pastores de ovelhas, cabras, cavalos, e eram várias tribos que brigavam entre si. O grande marco da história da Mongólia foi quando surgiu o líder Gengis Khan, e ele convenceu que todos deviam ser unidos em vez de ser separados. E nessa união desse país, eles começaram a tomar os países do lado, né, os vizinhos das laterais. E nessa empreitada de conquistar outras terras, eles foram muito mais além do que poderia se pensar pela época, né? Ou talvez nem se pensava, na verdade. E eles conseguiram invadir, por exemplo, a China, a Coreia, a Rússia, a Pérsia, a Europa Oriental e a Índia. Muitos historiadores dizem que foi o maior império existente, muito maior até mesmo que o Império Romano. E eles eram guerreiros, né, por natureza, por terem uma vida dura e difícil. Eles eram acostumados a trabalhar duro nas coisas, mas eles utilizavam muito da inteligência também. E os países que eles invadiam, eles pegavam a tecnologia, isto na arte de caçar, comida, cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Da Índia, eles viram que as pessoas usavam muito elefante lá. E o elefante era um animal muito grande, né? É um animal muito grande. E baseou-se também na ideia de fazer o tanque de guerra. Tanto que, se você parar e pensar um pouco, um tanque de guerra tem um formato de um elefante, utilizado até os dias de hoje. Um corpo grande, pesado, e a tromba, né? E, na verdade, a tromba é o canhão do tanque de guerra. Mas os mongols, eles pegavam sempre a cultura dos povos, né, onde eles invadiam. Com o tempo, eles foram perdendo um pouco também o seu poderio, né, na verdade. E com a morte do Gengis Khan, alguns familiares da família dele tentaram administrar esse império. É claro que de uma forma que não conseguiu dar muito certo, até um ponto que o neto dele, chamado Kublai Khan, conseguiu fazer alguns mini impérios, né? Entre eles a dinastia na China, algumas coisas na Coreia, mas não durou, não perpetuou por muito tempo, né? Os povos que eram escravizados por eles começaram a reconquistar as suas terras e formalizar a sua história. Existe uma história, inclusive, na Coreia, que uma das diversões do seu neto, do Kublai Khan, como todo, vamos dizer assim, como todo ditador, né? Não tem uma palavra mais certa. Ele fazia uma diversão pro povo e pros soldados. Ele pegava alguém lá da terra que ele invadiu e pegava seus melhores guerreiros e fazia atrocidades com a pessoa. Resultado, ele pegou um senhor mais velho, que era um agricultor, e começou a fazer diversão com ele, bater, humilhar, machucarem ele. Só que esse agricultor, ele começou a revidar as coisas. Resultado, ele matou os 5 melhores, né, daquela época, os 5 melhores guerreiros dele. E esse agricultor chamava Hwoarang. Ele também é conhecido como um personagem do jogo Tekken, de jogo de luta. E o que acontece? Essa história rondou pela face da terra daquela época e fez com que a Coreia corresse atrás dos seus prejuízos e lutasse por sua independência. E outras histórias paralelas acabaram acontecendo da mesma forma. Os povos que eram oprimidos começaram a oprimir de volta à opressão. Conseguir sua independência, conseguir sua história, manter sua dignidade.
O fato é que a Mongólia não era um país formado, era só um território da Ásia. E em 1921, após toda essa história ter acontecido, e não tão, um pouco mais de 103 anos, ela conseguiu sua independência e ser reconhecida como um país, né? Hoje, atualmente, a Mongólia é um país grande, com 3 milhões de habitantes. Vive ainda da agricultura, da pesca e da pecuária. Mantém-se a tradição. É um país muito visitado por estrangeiros. O contexto histórico é muito grande, muito baseado em passado. Então eles fazem questão de manter essa visibilidade, essa janela do passado aberta até hoje, né? Para eles conseguir manter-se, né? Vamos dizer assim, o velho mundo quer permanecer vivo diante do novo mundo, né? E esse império ele deixou muita história para trás, e muitos países têm um pouco das raízes da Mongólia, né? A Rússia tem bastante coisa. Por exemplo, na Rússia existe um esporte chamado, no mundo na verdade é conhecido como greco-romana, né? Alguns lugares chamam wrestling, e na Rússia ela ainda mantém a luta olímpica, vamos dizer assim. E é um esporte que foi desenvolvido pelos mongols, que é uma luta agarrada, muito parecida com o judô, muito parecida com a greco-romana, originária da Grécia. Alguns dizem que até a Grécia copiou um pouco esse esporte deles, mas na verdade são tradições que os guerreiros mantinham para fazer uma brincadeira. O ego e a vontade do guerreiro ser alimentada diante da luta sem armas, né? E a Rússia teve muito contraste com essa coisa, porque até hoje se mantém essa tradição, né? O sambo é uma luta praticamente russa, mas tem muito dessa cultura mongol. O judô também é uma luta forte que veio do Japão, mas também está incutida um pouco da história da Rússia, que tem a ver com os mongols. Na verdade, acho que não existe país ou cultura pura, né? Todas as culturas, basta dizer a brasileira, que já é a mistura de tudo. Todas as culturas têm um pouco da cultura de outros lugares, né? Aqui no Brasil, que o dera, tem coisas italianas, coisas portuguesas, coisas holandesas, coisas alemãs. Eu acho que nos outros países não são diferentes. Os mongols foram responsáveis por muitas coisas no mundo. Propagação de armas, propagação da cultura da arma, propagação da cultura da guerra, propagação da cultura dos carros de guerra, né? O elefante foi o marco inicial para veículos de guerra, né? Mas o cavalo, os bois, os búfalos também eram utilizados para veículos de guerra, ou para transportar grandes tropas, transportar pessoas acidentadas, transportar comida. Então assim, o malefício da história da Mongólia foi a guerra em si, né? A morte, o ódio, a propagação da guerra. Mas o benefício foi o avanço e a mistura das culturas e as tecnologias que foram adquiridas com o tempo através disso. Assim como tem a história dos vikings, eles conseguiram fazer grandes avanços na caça, pegando técnicas diferenciadas, na pesca, na própria culinária, né? Porque em cada local que eles iam, havia uma forma de comer diferente da deles, e eles tinham a intenção de aprender aquilo e trazer aquilo para eles também. Então a pesca, alguns lugares era comido cru, e outros lugares era assado, outros lugares era salgado, né? Alguns lugares mais gelados, a cultura do bacalhau, que é uma forma de preparar o peixe, para se manter mais tempo a comida nos barcos. E eles pegaram toda essa parte, essa cultura, essa ideia e transportou para o país deles. E obviamente que outros países adquiriram esse conhecimento também através disso. Bem, o Império Mongol foi o maior império da história. Foi uma dinastia de muitos anos. Uma história longa, cheia de altos e baixos. Claro que nem tudo foram flores, houve momentos ruins,
Era um povo de uma cultura diferente do que onde eles iam e levavam a sua cultura com meios de violência. Mas tem a sua extrema importância pela forma que levou a cultura para o resto daquele lado do mundo. E é isso aí, guerreiros. Espero que vocês tenham gostado. Vida longa a todos. Força e honra.